Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos numa série de pregações, como é de costume aqui na igreja. Então, as pregações são sequenciais e expositivas. Nós estamos expondo as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, no caso, as 7 cartas de Apocalipse. Nós já vimos a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna. No último domingo, a carta à igreja de Pérgamo. E hoje nós vamos ver a carta à igreja de Tiatira, do verso 18 até o verso 29. Mas eu vou fazer a leitura até o verso 23 nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra chegou até nós, foi preservada durante o tempo e a história, Pai, para que hoje pudéssemos meditar nela, nesse texto, conforme o Teu desejo, o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora, Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já falamos anteriormente, o livro de Apocalipse é um livro complexo, é um livro cheio de simbologias, é um livro que não é tão simples assim de se interpretar. No entanto, isso acontece depois do capítulo 4. Até o capítulo 3 é tranquilo. Por quê? Porque no capítulo 3, João recebe a visão de Jesus e está escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas eram destinatário de todo o livro de Apocalipse. Toda a mensagem do livro de Apocalipse é para essas 7 igrejas. Para aquele tempo, para aquele momento da história. Então, uma dica: se você vai ler o livro de Apocalipse, não leia como se tivesse sido escrito para você. Não foi. Há um destinatário originário, que é justamente as 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 2 e no capítulo 3, existe uma mensagem específica para cada uma dessas igrejas. Como nós já vimos 3 igrejas, hoje nós vamos ver a 4ª igreja. E qual é a característica da igreja de Tiatira? Diferente de Pérgamo, de Éfeso ou de Esmirna, que eram cidades grandes, cidades importantes, cidades onde o Império Romano tinha uma forte influência, Tiatira era o interior. Tiatira era uma cidade pequenininha, Tiatira não tinha muita importância, Tiatira não era lá essas coisas. Tiatira é uma cidadezinha assim, simples, se acabar ninguém sente falta, desse tipo assim. No entanto, a carta de Jesus a Tiatira é a maior carta, é a carta mais longa, é a carta que Jesus mais fala. O que já de cara nos faz pensar o seguinte: que não é porque a cidade era pequena, a cidade não era relevante, ou a cidade não era estratégica, alguém poderia pensar assim, que Jesus não vê aquela cidade com carinho e com a importância devida. Na verdade, ele gasta mais tempo nela do que qualquer outra carta às outras cidades.
Tiatira tinha uma característica importante. Diferente das outras cidades, onde tinha estátua do imperador, onde tinha adoração ao imperador, que era obrigatória, onde tinha templos famosos e de deuses famosos, Tiatira não tinha lá esse deus tão famoso assim. O mais famoso entre eles era Apolo. Havia uma certa idolatria, mas era uma questão mais cultural, não era tanta obrigação. Mas lembre-se, o momento aqui é um momento de perseguição. Tiatira é uma cidade que está dentro do Império Romano. E o Império Romano, naquela época, por ordem do imperador, estava perseguindo todos os cristãos. É claro que a perseguição aqui era menor, porque a cidade era menor e menos influente. No entanto, tinha uma característica interessante. Tiatira tinha uma espécie de sindicatos para comerciantes. Sindicatos como existem hoje, ou cooperativas, ou coisas nesse sentido. Então, para você ser um comerciante, e essa era a principal fonte de renda daquela cidade, porque era uma cidade de passagem, então as pessoas iam para Éfeso e de repente paravam ali para estacionar na viagem, depois continuar para chegar lá, ou iam para Pérgamo, ou iam para outras cidades importantes. Então era uma cidade de passagem, de forma que ela vivia principalmente a partir do comércio. Só que para você fazer parte do comércio, você tinha que fazer parte do sindicato. E para fazer parte do sindicato tinha um probleminha. Você tinha que participar da vida social do sindicato. E essa vida social significava participar de festividades aonde se adorava outros deuses, aonde essas festas terminavam em verdadeiras orgias. Mas antes da gente chegar lá, vamos tentar entender então sobre essa igreja. Olha só que coisa interessante, o texto começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Tiatira, lembra anjo aqui, toda vez que você lê ao anjo, significa ao líder, ao bispo, ao pastor, a pessoa que era a referência daquela igreja. Então Jesus está falando ao pastor aí da igreja, ao bispo aí da igreja, ou a pessoa responsável pela igreja, escreve o seguinte: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aqui eu comecei a imaginar a seguinte cena. Imagina que Jesus escreve essa carta para nós, igreja do Petrópolis. E aí eu chego aqui e falo, olha, Jesus mandou uma carta para nós por meio do apóstolo João. E eu quero ler essa carta, mas a primeira coisa que está dizendo nessa carta é o seguinte: Jesus é o Filho de Deus, e os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Ele está dando duas características aqui para dizer o seguinte: Jesus sonda, conhece e vê absolutamente tudo. Não é só que nem a visão do Superman. Você lembra quando você viu o Superman pela primeira vez? Não foi legal? Quando ele vinha assim através da parede? Era legal ver esse negócio. Não era só isso. Mas ele conhece o profundo do seu ser. Ele conhece os desejos mais malignos que existem em você. Ele conhece e sonda todos os passos que você já pensou e dá ou já deu. Eu não sei qual seria a sua reação, mas se eu recebo uma carta dessa de Jesus, eu ia começar a ficar meio com medo. Não precisa ler o resto, não. Deixa esse negócio para lá, porque assim, se ele sabe isso tudo, esse trem vai dar ruim, não vai dar certo isso não. Mas é justamente isso que acontece. E Jesus, como um bom gentleman, ele começa com um elogio, como todas as outras cartas. Ele diz assim, olha, eu conheço as suas obras. E que obras são essas? O seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, essa carta vai ser top. Ele está falando de uma igreja espetacular, uma igreja muito boa. Olha só, essa igreja ama, e esse amor aqui a gente pode entender ele como horizontal e vertical. Ou seja, essa igreja ama tanto a Deus como ama o próximo. A gente entende isso porque logo em seguida ele vai falar do serviço. Essa igreja, ela tem fé, ela acredita, ela confia. Essa fé aqui, essa palavra tem a ver com esse confiar. Ou seja, o ambiente era de perseguição, o ambiente não era tão favorável assim, mas ela conservava a fé em Deus.
Ela era boa de serviço e ela era boa de perseverança. Significa que ela terminava o que ela começava. Ela não era aquele tipo de igreja, vamos fazer um projeto aqui para revolucionar sei lá das quantas, e aí começa, para. Não, ela era perseverante, ela era firme nos passos que ela estava dando. E olha só o que Jesus ainda diz: e sei que o que você está fazendo mais agora do que no princípio. Se você lembrar do que a gente viu na igreja de Éfeso, o problema de Éfeso era o inverso. Jesus falou: vocês perderam o primeiro amor. Vocês não estão mais naquela empolgação toda. A motivação de vocês mudou. Agora não, essa igreja aqui, ela está melhor agora do que no início. Então é uma igreja com 4 características fundamentais e essenciais para todo aquele que deseja ser cristão. Ela ama, ela confia, ela trabalha e ela persevera. E não só isso. Diferente de muitos cristãos já com uma certa caminhada, ela faz melhor agora do que no início. Ela faz mais agora do que no início. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que essa é uma boa igreja. Aparentemente uma igreja muito boa. Não é pouca boa, não. É muito boa. Mas essa igreja, para variar, tem um probleminha. Ela era boa de serviço, mas ela era ruim de ouvido. Olha só o que começa a acontecer. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel. Ah, meu irmão, a tal da Jezabel. Jezabel é problema. Jezabel aqui é um nome simbólico, não é que necessariamente existia uma mulher lá chamada Jezabel. Mas existe uma mulher tão maldita que o próprio Jesus deu o apelido dela de Jezabel. Para você entender como Jezabel é ruim, Jezabel é tida como a pior mulher que já passou na história de Israel. Jezabel é tida como a mulher mais maldita que já passou na história de Israel. Pastor, mas hoje é dia das mulheres, você vai falar um trem desse? Não é eu não, gente, é porque o texto era sequência, não tem jeito de pular. Mas tem mulher boa também. Mas Jezabel não é. Jezabel é da banda ruim. Para você entender quem é essa mulher, ela foi casada com Acabe. Acabe era rei de Israel e Acabe já era um rei muito ruim. Um rei que fazia tudo errado. Um rei que não era firme na adoração a Deus. Rei que permitia a idolatria. E para acabar de lascar, ele casa com Jezabel. E Jezabel é aquele tipo de mulher que manda. E Acabe é aquele tipo de homem que obedece. E aí, meu irmão, essa fórmula não dá certo. Nunca deu. Nunca deu. E aí Acabe acha, e Jezabel vai chamando o povo da terra dela, e ela começa a chamar sacerdotes de outros deuses. O mais significativo dele é Baal. E ela começa a erguer verdadeiras esculturas em praças públicas de Israel, para que o povo pudesse adorar Baal. É nesse contexto que vem o profeta Elias, que faz lá cair fogo do céu. Lembra desse negócio? Não é legal? É nesse contexto. Jezabel e Elias não eram muito chegados, não. Os dois tinham um probleminha. Porque Elias falava: essa mulher é uma safada. Na minha versão, viu? Na Bíblia fala coisa pior. Então, e aí, o que acontece? Dentro da igreja de Tiatira tinha uma mulher. E essa mulher começou a conduzir, ela se intitulou profetisa, ela se intitulou boca de Deus. Só para esclarecer uma coisa aqui, tá bom? Naquele momento, na história do Novo Testamento, quando se chama alguém por profeta ou por profetisa, ou alguém que tem o dom de profecia, não é a mesma coisa que profecia que a gente entende hoje muitas vezes. Muitas vezes a gente entende profecia por alguém que fala sobre o futuro. E não é isso. Aliás, nunca foi isso na história da Bíblia. Profeta é alguém que falava a mensagem de Deus, principalmente para o presente. Para que você tenha uma ideia, nas profecias do Antigo Testamento, 94% delas se referia ao presente. Apenas 6% ao futuro.
Então, quando a gente está falando que essa mulher era profetisa, não é que ela estava adivinhando a vida das pessoas, ou que ela estava falando sobre o futuro daquelas pessoas. O que ela estava falando era ensinando doutrinas, como se fossem doutrinas de Deus no meio do povo de Deus. Era isso que estava acontecendo. E aí, a gente começa a ter um probleminha. Essa igreja tem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas que tem problema com Jezabel. O primeiro tipo é o tipo que tolera. É o que a gente acabou de ler aí no verso 20. Você tolera a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. O segundo tipo é o que diz na parte B do versículo, olha só. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então imagina o cenário seguinte. As pessoas estão vendo aquela mulher ensinar as coisas que ela estavam ensinando. E aí tinha um grupo que fazia assim, deixa falar. Isso aí, bobagem. Isso aí, né, deixa para lá. Tinha outro grupo que ficava assim, rapaz, até que essa mulher fala faz sentido. E essa mulher está falando, rapaz, é bom mesmo. E o que essa mulher estava falando? Essa mulher estava falando o seguinte, gente, deixa de ser crente careta. Deixa de ser intolerante. Nós precisamos participar da realidade dos sindicatos. Comércio é o nosso meio de sobrevivência. Então esse negócio de fazer parte das festas, esse negócio de fazer o que as pessoas fazem nas festas, isso é só uma coisa para a gente fazer lá, tem a ver só com os nossos interesses comerciais, é questão de sobrevivência, isso não é pecado não. Deixa de ser besta, senhor. Para ser bem goiano mesmo. Deixa disso. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, fazer parte da galera. Fazer parte das festinhas. Rola uma orgiazinha lá no fim, mas e daí? É só aquele momento mesmo. Né? Eu acho que ela não conhecia aquela frase que algumas pessoas ficam referindo a cidades, né? Eu acho que isso aconteceu em filme, né? Tinha um negócio que falava assim, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Não tinha um filme que ficou uma frase famosa por causa disso? É tipo isso que ela estava falando, o que acontece no sindicato, fica no sindicato. Nós vamos ser crentes do mesmo jeito, trabalhando do mesmo jeito, tendo fé do mesmo jeito, perseverando do mesmo jeito, nós vamos continuar firmes do mesmo jeito. Mas nós vamos abrir mão de comer? Nós vamos abrir mão de ter o nosso comércio? Nós vamos abrir mão de fazer parte da sociedade? Não podemos fazer isso. E aí tinha uma galera que falava, essa mulher tem razão. Tá certo, essa mulher aí, ela tem razão. É verdade, velho. Nós temos que participar mesmo. Só que aí Jesus diz o seguinte, verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, referindo a mulher, a tal da Jezabel, da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. O não quer aqui sabe que a pessoa teimosa? Eu não quero. E aqui, deixa eu fazer um parêntese aqui para uma coisa interessante. Deus sempre dá tempo para a gente se arrepender. Sempre. Ele sempre dá tempo para a gente se arrepender. Sempre. Só que quando a gente não se arrepende, Deus sempre exerce a consequência do nosso pecado. Se você é filho de Deus, essa consequência é aqui e agora. Sempre vai ser aqui e agora. Se você não é filho de Deus, pode ser que você passe ileso. Aí depois você vai pegar uma saunazinha que vai durar assim, tipo, a eternidade. Tinha uma galera lá, chifrinho e tal. Brincadeira, Satanás não é assim não, ele é bonitão. Então, o que acontece? Dê-lhe tempo. De alguma forma, Jesus já tinha trabalhado na vida de pessoas, e aí a gente vai entender depois lá no verso 25 e 26 quem são essas pessoas, porque eu falei de 3 grupos, certo? O primeiro grupo dizia o seguinte, deixa ela falar. Isso aí, faz diferença nenhuma. O segundo grupo dizia o seguinte, rapaz, esse discurso faz sentido. Ela tem razão. E o terceiro grupo dizia o seguinte, precisamos dar um jeito nessa mulher. Essa mulher está falando besteira. Essa mulher precisa ser expulsa do nosso meio. Essa mulher não pode ser ouvida. Parece que esse terceiro grupo
falou com essa mulher, apontou os erros para ela, mostrou aonde ela estava errando, como ela estava errando e por que ela estava errando. Mas essa mulher, de forma obstinada, não quis se arrepender. Eu começo a pensar na história de Davi. Davi e Batseba, nós meditamos esse texto uns domingos atrás aí. Davi teve tempo de arrepender. Pensa comigo. Davi adulterou com Batseba, depois mentiu para o povo, mentiu para Urias, mandou matar Urias, casou com Batseba, enganou o povo, fez essa anarquia toda. E ele ficou, desde o dia que ele deitou com Batseba até o dia da criança nascer, falam que é 9 meses, mas na verdade é 10, eu não sei quem foi que fez essa conta. Vocês já fizeram a conta, gente? Eu, quando eu fui no médico, eu falei, esse trem está errado. Aí. É 40 semanas. Quantas semanas faz um mês? 4. 4 vezes 10? 40. Então é 10 meses. Quem foi que falou que era 9? Mas isso é só curiosidade minha. E aí o que aconteceu? Ele ficou esse tempo todo cego pelo pecado. Cego. Ele não viu o pecado. É bem possível que circunstâncias aconteceram, é bem possível que coisas aconteceram para que de alguma forma o coração dele fosse quebrantado, mas ele não se arrependeu. Passou o tempo, a criança ia nascer, Deus envia o profeta Natã com a seguinte mensagem. Olha, é o seguinte, aí Natã cria toda uma história lá, que eu não vou contar de novo para não gastar muito tempo, mas cria toda uma história lá, e aí fala, Davi, o negócio é o seguinte, você deitou com a mulher, está errado, e como punição, Deus vai matar essa criança que vai nascer aí. Ele teve tempo para arrepender? Teve. Ele arrependeu? Não. Qual foi a consequência? A morte da criança. Entendeu a lógica de Deus? A lógica de Deus é essa. Ele deu tempo para essa mulher se arrepender, mas ela não se arrependeu. Então, verso 22, Jesus anuncia a sentença. Por isso, vou fazê-la adoecer. A palavra no original aqui tem a ideia de vou levá-la à cama. E aí, esse adoecer aqui já é uma interpretação da tradução. Pode significar vou matá-la, pode significar vou levá-la para o inferno, e pode significar vou adoecer. Não sei, o fato é que ia dar ruim para a mulher. Mas não só para ela. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam pelas obras que ela pratica. Então essa galerinha da igreja que falou assim, vamos lá junto, vamos para a festinha junto. E aí no fim lá, gente, para a gente entender o que eram esse tipo de festa, nada era desvinculado da cultura religiosa da época, ok? Então existiam vários deuses ali, fazia parte do rito do jantar, a comida era sacrificada a esses deuses. E no fim da maioria dessas festas religiosas, o que acontecia era um verdadeiro... Eu não sei se não tem jeito de falar a palavra. Era um trem ruim. Era tipo, sei lá, a festa do cabide, sabe? Aquele negócio assim... Não sei, deixa para lá. Vocês já entenderam aí, vocês já entenderam. O trem era feio. O trem era feio. Era assim que acontecia. Era assim que acontecia. E essa galera entrou nessa. Essa galera enfiou a cara na imoralidade sexual. Como forma de adoração a outros deuses. Porque essa era a desculpa. Essa era a desculpa. Jesus está falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com a mão pesada, essa mulher vai sofrer, e todos aqueles que seguiram ela vão sofrer também, a não ser que se arrependam. Matarei os filhos dela, verso 23. E então, todas as igrejas da Ásia Menor, todas as igrejas, nós, Presbiteriano de Petrópolis, todas as igrejas que tiverem acesso a essa informação,
saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Meu irmão, a ideia de Jesus aqui é a seguinte: aquelas pessoas que faziam parte dessas festividades, que tinham sido tolerantes demais com as práticas de qual essa mulher estava falando, aquelas pessoas que estavam entregando-se a esse adultério, elas tinham a oportunidade de se arrepender. Porque Deus sonda e conhece os nossos corações. Aquelas pessoas faziam parte do grupo do amor, faziam parte do grupo do serviço, faziam parte do grupo da fé, faziam parte do grupo da perseverança e faziam parte do último grupo que estava melhorando. Essas últimas obras estão melhor que as primeiras. Eles achavam, possivelmente, que por fazer parte do amor, da fé, veja bem, eles não perderam a fé não, eles não deixaram de adorar. Para eles não estavam se dobrando a outros deuses, eles apenas estavam sendo licenciosos com um pecadinho besta, que não tem nada a ver, porque se a gente não fizer, nós vamos passar fome. Eles só estavam sendo tolerantes com a realidade social da época, eles só estavam abrindo mão de uma pequena parte, mas eles continuavam sendo cristãos excepcionais, porque eles eram bons em amar, eles eram bons em ter fé, eles eram bons em servir ao próximo, eles eram bons em perseverar, eles se sentiam bons por causa da atitude externa deles, de como era a igreja deles. Talvez eles entendiam que aquilo justificava esse abrir mão, só um pouquinho, quer saber, todo mundo faz. Mas Jesus está dizendo: eu conheço seu coração. Eu conheço seu coração. Eu sondo o seu coração. Eu sei o profundo do seu ser. Eu sei o quanto picareta você é. Eu sei o quanto os seus desejos são maus. Eu sei o quanto você quer a maledicência. Eu sei o quanto você quer chutar o balde. Eu sei. Eu sondo. Eu conheço. Mas Ele não conhece só aqueles que pecam. Ele conhece aqueles que permanecem firmes também. Olha o que diz o verso 24. Os demais, é o terceiro grupo, os demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, porque Deus sabe discernir. Sabe, não é igual a gente se coloca num impasse entre uma pessoa e outra, e às vezes a gente tem dificuldade de discernir quem está certo, quem está errado, porque às vezes os dois estão mentindo, ou os dois estão falando verdade no que diz respeito ao olhar deles. Não. Deus sabe discernir exatamente quem é o grupo que tolera, quem é o grupo que vai junto e quem é o grupo que fica firme. Deus sabe discernir. Ele fala: a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, porque essa era a justificativa dela, nós precisamos ir lá só para conhecer, é só para ver. Não porei outra carga sobre vocês. Vocês estão liberados, vocês estão sossegados. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O apelo que eu quero fazer para vocês, o grupo daqueles que permanecem firmes, daqueles que não são licenciosos, daqueles que não são tolerantes demais, daqueles que são fiéis, verdadeiros. Eu não tenho mais nada para falar para vocês, eu não tenho mais nada para impor por vocês. Eu apenas quero dizer para vocês: permaneçam firmes, confiando no dia em que eu vou voltar e resgatar vocês. Permaneçam firmes, confiando no dia em que eu vou glorificar vocês e conduzir a casa do meu Pai. Permaneçam firmes, confiando em mim. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Em Apocalipse 20 a gente vê isso. As pessoas que eventualmente morreram agora, estavam com Cristo, ou pertenciam a Cristo, Apocalipse 20 diz que elas já estão reinando com Cristo, ou seja, elas já fazem parte do reino, elas já estão lá junto com Jesus.
Ele as governará com cetro de ferro e despedaçará com um vaso de barro. Eu lhes darei a minha autoridade, a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja era ruim de ouvido. E é interessante que o texto termina, mais uma vez, né? Todo o texto, toda a carta terminou assim: ouça o que o Espírito diz. Meu irmão, preste bem atenção numa coisa. É muito fácil desvirtuar o caminho do Evangelho, o caminho da cruz. Porque o nosso coração naturalmente deseja isso. Existem convicções que talvez você já teve um dia, de ações, de postura, que você achava que não deveria romper com elas, e que talvez você já rompeu tem tempo. Eu nunca me esqueço da história de um amigo. Ele dizia que para ele uma mulher adúltera era a pior coisa que existia na face da terra. Ele falava: eu jamais me relacionaria com uma mulher que traiu um marido, ou que traiu um namorado, ou coisa do tipo. Eu acho que essas mulheres são tudo isso, são tudo aquilo, um discurso bem forte. Nos últimos anos, caminhando fora do Evangelho já há um tempo, o que ele mais tem feito é isso. Se relacionar com mulheres que já têm algum tipo de relacionamento. Certa feita eu questionei ele, eu falei: rapaz, você não falava que essas mulheres eram tudo Jezabel? Para usar outra palavra, né? Ah, cara, o mundo é isso aí, bicho. Você tem que aproveitar as oportunidades. Eu falei: tá certo. Perdeu a perspectiva da cruz. Se você perguntar para uma pessoa assim: você teme a Deus? Pá. Sim. Eu vou até na igreja de vez em quando. Rapaz, eu dou até o dízimo. Pois é, meu. Essa igreja aqui fazia mais. Ela demonstrava amor, ela demonstrava fé, ela demonstrava serviço e ela demonstrava perseverança. E ainda assim, ela era uma igreja adúltera, ou pelo menos parte dela. Porque foi tolerante demais. Eu não estou dizendo, meu irmão, que é para você ser intolerante agora. Tá certo, pastor, não entendi o recado aí. Eu tenho um amigo assim também, um amigo não cristão, um amigo assim, um amigo assado. Eu vou fazer o seguinte: vou mandar esse povo tudo para o inferno, vou pagar, deletar agora os números deles aqui, eu não vou relacionar mais com isso. Não cai nessa besteira, não. Nós vivemos num mundo, mas é para ser luz e para ser sal. Não estou dizendo que é para você deixar de relacionar com quem quer que seja. Às vezes você vai precisar mesmo. Às vezes você vai precisar mesmo cortar relacionamento. Porque se o seu problema for a Jezabel que já está aí rondando, aí é melhor você falar: Jezabel, some daqui, mulher. É melhor você fazer assim. Mas não seja licencioso. Não seja alguém que, só um pouquinho. Um exemplo bobo é igual quando a gente vê série, né? Série mesmo, Netflix, esses trem. Você fala assim: são 11 horas. Cara, eu tenho que ver esse próximo episódio. Aí você põe. Não, agora não é possível. Tem que saber se esse cara vai morrer ou não. Você põe. Não, mas agora eu tenho que saber quem matou. Você vê 4 horas da manhã. O pecado, ele é assim. Eu dou um exemplo, já dei aqui na igreja algumas vezes, eu quero repetir para fins didáticos. O que Satanás faz com você é isso aqui, preste bem atenção. Satanás não vira sua cabeça, Satanás não mexe no seu braço, Satanás não movimenta, Satanás só faz isso aqui. A cruz está ali, o evangelho está lá, o evangelho está ali, o amor de Deus está ali, mas Jezabel está aqui, ó. E aí você faz isso aqui, ó. Aí você, Deus me livre.
E não para não, é igual aquelas goteiras chatas. Não para de jeito nenhum, não para, não para. E fica, e fica. E aí você fala assim, mas eu vou ver o que é esse negócio, parece que tem um trem ali. Aí você dá um passinho para cá. Quando você chega aqui, de novo. Só que a segunda vez para você ir é mais rápido. Você já ficou mais longe de lá. Então você vai. E aí? Para não, meu irmão, para não. Você pode ter 10 anos de convertido, você pode nunca ter convertido, você pode ser quem você for. É isso aqui. Está até doendo meu braço já. Mas ele não cansa, não. E aí, meu amigo, quando você vê, você já desceu a ribanceira. Já foi. A vaca foi para o brejo. É isso que Jezabel faz. É isso que Satanás faz. É disso que você precisa correr. Às vezes, sim, você vai ter que ser radical. Meu irmão, eu não vou. Mulher, eu não vou. Amigão, não quero. Mas vai magoar comigo. Meu irmão, eu não sei quem quer ser o amigo, mas deixa eu te falar de novo quem quer Jesus. Os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então você decide aí quem é que você vai ficar com medo. Eu não sei quem é a pessoa que está te conduzindo, quem é a Jezabel da sua vida. Mas que ela está aí, tá. Não é para as mulheres ficarem invocadas, não. Quem que é essa Jezabel? Você já cutuca o boi? Não, não é isso não. Jezabel é uma questão simbólica, tá? Pode ser uma mulher mesmo, mas assim, pode não ser também. Não está muito legal isso aqui, não. Vamos lá. O que fazer então? Amor, fé, serviço, perseverança. Sem fidelidade não tem valor. Vir na igreja, fazer não sei o quê, não, vou ser voluntário em tudo que é tipo de ONG que tem, vou doar meus trem tudo para pobre, vou fazer não sei o quê. Nada disso se não for por fidelidade a Deus, nada disso se não for por fidelidade a Deus tem valor. Nada disso tem valor. Eu amo demais Deus, eu choro toda vez que eu abro a Bíblia. Meu Deus! Não interessa. Se você não é fiel a Deus, isso não tem valor. Segundo, não seja bom de serviço e ruim de ouvidos. Apesar que hoje está muito raro ter esse tipo de pessoa. Normalmente a pessoa é ruim de serviço e ruim de ouvido. Está difícil achar um bom de serviço. Mas não adianta. Vou trabalhar pra caramba agora. Vou fazer tudo. Vou pegar tudo e vou tal. Mas continua ouvindo Jezabel. Continua ouvindo Jezabel. Continua ouvindo Jezabel. Jezabel continua viva, seduzindo corações. Fuja da Jezabel, meu irmão. Sai correndo dela. Que ela está aí, firme. Continua trabalhando, seduzindo, enganando, enquadrando homens, como foi o caso de Acabe, por exemplo. Elias, você sabe por que Elias pensou em se matar? Elias pensou na morte. Não sei se você te assustei agora, mas Elias pensou em morrer. Foi justamente depois que caiu o fogo do céu. Você sabe por quê? Elias desafiou Jezabel, falou, mete aí os 450 profetas de Baal aí, vai fazer rodeando aí, vai fazendo, e começou de manhã até a tarde, não aconteceu nada, e Elias de cá zombando, sacerdote meia boca, esse deusinho seu não vale nada, pensa num povo é ruim. Elias tem isso na Bíblia, viu gente? Eu estou inventando não, você lê lá, que é muito pior do que eu estou contando. E aí, passou o tempo inteiro, Elias falou, e aí, cansou? Minha vez agora. Vamos fazer o seguinte, para dar uma dificultada, para vocês não falar que foi assim, sorte, joga água nesse trem aí.
Não, tá pouco, joga mais. Abre a torneira aí, amigão, deixa esse trem banhado de água aí. Agora eu vou orar, presta atenção, hein? Vou orar. Ele orou, buf, fogão. Elias pensou, agora o povo de Israel vai voltar a adorar somente o Deus de Israel. Eles vão abandonar os profetas de Baal, porque qual era a aposta? Quem vencesse morria. E Elias mandou matar os 450 profetas. E sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Nada. Eles continuaram acreditando em Baal. Elias então fugiu para o deserto, porque a mulher falou que ia matar ele. E aí chega lá no deserto e fala, Deus, eu quero morrer. Ó, larguei mão desse povo. Isso aqui não adianta nada não. Você quer ter mais do que isso? Não acabou de vencer 450 profetas de Baal. Veio fogo do céu. Isso porque tinha parado de chover, voltou a chover 3 anos, já tinha acontecido uns trem assim. Então, ó, eu desisto. Eu não quero saber disso aqui mais não. Aí Deus vai lá, manda um anjinho com um pão fresquinho. Imagina um pão do céu, deve ser bom demais. Um vinhozinho e tal, pá, dá uma acalmada no Elias. Mas meu irmão, Jezabel está firme. E às vezes você pode até vencer ela. Mas isso não significa que você verdadeiramente venceu ela. Ou que você matou ela. Quando você vencer Jezabel, quando você vencer essa batalha aí, que talvez você esteja agora, não significa que não vai vir outra. Aliás, eu quero te afirmar com toda a certeza do mundo, vai surgir outra Jezabel. E é bem possível que é que nem aqueles bichos mitológicos, você corta a cabeça, nasce 2. Você corta, nasce 4, e assim vai. Você faz, gente, não vai ter jeito de romper isso aqui não. Lembre-se das palavras de Jesus. Somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O texto fala de 3 tipos de reações diante da sedução de Jezabel. Primeiro, tem os tolerantes. Eu não me envolvo, mas também não vou, porque você está doido, você é contra, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu não estou nem aí. Segundo, tem os que seguem os passos. Rapaz, vamos lá. Só para ver, uma vez só, o que tem? A gente não sabe, vai que isso é bom. E tem os fiéis, os que não ouvem. Eu não sei qual dos 3 você tem sido. Talvez você já foi os 3 em algum momento da sua vida. Mas deixa eu te dar um conselho. Não seja nem o primeiro, nem o segundo. Não seja tolerante com alguém que diz pregar a palavra de Deus e anuncia as palavras de Satanás. Não seja tolerante com essa pessoa. Não seja tolerante com essa pessoa. Segundo, de forma nenhuma siga os passos dessas pessoas. Em terceiro, seja justamente esse grupo que não ouve, que permanece fiel ao Senhor. Por último, seja fiel exclusivamente a Jesus Cristo, o seu Salvador. Deixa eu dizer o que eu quero dizer com a palavra exclusiva aqui. Você não deve ser fiel exclusivamente, aliás, você não deve ser fiel acima de tudo, nem a pastor, nem a igreja, nem a líder A, B ou C, religioso ou civil, nem a nada. A sua fidelidade deve ser exclusivamente a Jesus. Se for exclusivamente a Jesus, então você vai ser um marido fiel. Por causa da sua mulher? Primeiramente por causa de Jesus. E o contrário também, a mulher vai ser fiel por causa de Jesus. Você vai ser um bom empresário, um homem justo, uma mulher justa, porque a sociedade é boa? Não, porque você é fiel a Jesus. Você vai ser um bom empregado, porque o seu patrão é bom, porque a firma que você trabalha é top? Não, porque você é fiel a Jesus.
Isso é ser fiel exclusivamente a Jesus, porque hoje nós vivemos num mundo que as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas esse mundo aí, você está doido, tudo corrupção, só tem gente roubando, eu não dou conta. Meu irmão, ser fiel é a Jesus, nesse mundo não. Se não te contaram ainda, esse mundo é bagaceira, o mundo é ruim, o trem aqui não presta não. É por isso que eu vou manter fiel até que ele venha. A minha esperança é a volta dele. A minha esperança não é o governante que está aí, nem que vai assumir, nem qualquer coisa nesse sentido. A minha esperança não é que a sociedade agora vai ficar top, vai ficar boa, vai ficar show de bola. Não, a minha esperança é no dia, na volta que ele vai vir. Essa é a minha esperança. Enquanto eu estiver aqui, tem Jezabel. Uma última frase. Permanecer firme em Jesus Cristo significa total fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Não seja tolerante com Jezabel, não ande com Jezabel e não morra com Jezabel. Porque é isso que Jezabel quer, levar a gente para a cama junto com ela. Cama no sentido da morte lá. Na cama também, mas assim, na morte. Vocês entenderam? Não seja tolerante, não dê ouvidos, porque ela vai te conduzir para um lugar terrível de sofrimento. Sejamos fiéis, única e exclusivamente a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Amém? Amém. 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 Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nos perdoa, Deus. Nos perdoa porque Jezabel já andou rondando as nossas vidas. Muitas e muitas vezes nós temos dado ouvido, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ó Deus, tem com a Tua graça e misericórdia sobre nós. Nos dê discernimento, ó Deus, para que a gente possa entender que só a Tua palavra deve alcançar os nossos corações. Nos dê discernimento, ó Deus, para distinguir o falso profeta, a falsa profetisa. Pai, que em nome de Jesus nós possamos caminhar fielmente ao Senhor, pelo Senhor, confiando na volta do Senhor, ó Pai. E que os dias maus que cercam, ó Deus, dias de perseguições, dias em que as coisas não dão certo, dias em que a nossa vontade é como de Elias, de morrer. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa esperança. Pai, em nome de Jesus, renova a certeza que temos da Tua volta, a certeza que temos de que vamos nos encontrar no encontro eterno com o Senhor, a certeza de que somos Teus filhos, a certeza de que temos um propósito, um sentido nessa vida. Sabemos para onde estamos indo, ó Pai, sabemos o que nos aguarda, sabemos o que nos espera, ó Pai, e o Senhor é quem tem nos fortalecido e nos conduzido nessa realidade tão terrível em que estamos inseridos, ó Pai. Por isso, renova a nossa esperança, renova o nosso desejo de caminhar, renova a nossa força para dizer não para Jezabel, renova o nosso caráter, renova o nosso ânimo pela Tua graça e misericórdia, Pai. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.